Alô crianças, tudo bem? Professor Newton, a nossa aula hoje é uma aula bacana, muito legal, para vocês tirarem qualquer dúvida sobre fração, tá bom? Vamos começar tranquilamente. Eu, que sou professor do quarto ano, tenho ao meu lado a professora Rosimeire, a professora Beth, e a gente tentando levar até vocês aí um auxílio, né? Uma oportunidade de entender essas sequências. Essa sequência é a sequência 23.2, que é a sequência do EMAI que a gente estuda. Então, assim, quando vocês, crianças, se depararem com um conteúdo desse, presta atenção nos detalhes. Quando o professor foi explicando aqui, eu dividi, coloquei algumas frações. Primeira coisa que se deve aprender, fração é de que quando você vir um número em cima, outro embaixo, a gente tem assim, numerador e denominador, tá bom? Cada um desses tem aí um termo. Então esse termo, por exemplo, do número que está acima dessa barrinha aqui, ela é numerador, tá bom? Ele é um numerador. Então, aí embaixo tem denominador, tá certo? Por que tem esses dois números, de cima e embaixo? A gente entende que quando fala meio, metade e tal, você tem em cima uma correspondência e embaixo o outro. Então, isso se chama fração. Isso quer dizer que nós estamos falando parte de inteiro, tá legal? Parte de um inteiro. Então, vamos lá. A gente não tem inteiro, então, se a gente tem esse inteiro e foi mexido, e foi dividido, separado, a gente vai perceber que temos aí sim uma fração, tá bom? Só informando a vocês que fração quer dizer isso. Quando fala fração, é parte de um inteiro, tá legal? As partes, vamos lá. Então temos aqui, dividir essa aqui, e vocês vão, a primeira coisa que vocês vão analisar é o seguinte, a primeira coisa, o número abaixo, é o número do todo, tá? Imaginemos um bolo, imaginemos um pão, imaginemos uma barra de chocolate. E quando a gente for analisar sobre esse aspecto, esse ponto de vista, a gente vai pensar, peraí, se eu separei, então algum propósito eu tenho. Eu dividi para quê? Se eu der uma parte para alguém, opa, estou pensando no numerador. Tem essa parte em cima correspondente ao numerador, tá legal? Vamos lá? Então presta atenção. Se eu tenho um lá em cima, eu já sei que é a parte que eu estou tratando de retirar daquele inteiro. Tá bom? Separei, agora eu vou pegar o de cima. Tá. Aí abaixo tem o que eu disse antes? O total de partes que eu dividi. Eu posso separar um bolo, uma pizza em diversos tamanhos, tá bom? Então vamos lá. Denominador, que é o de baixo, denominador. É a correspondência geral. Separei. E o que eu retirar daquele total de partes que eu tirei é o que vem acima, o numerador. Vamos lá. Aqui eu tenho 6. Tá vendo logo abaixo aqui? Tenho 6. Então, se eu for analisar bem, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 partes aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 6 partes iguais. Já estou falando de partes iguais, tá bom? Não tem o maior ou menor, não existe, tá legal? Quando falamos de fração, partes iguais. Agora temos aqui 1. Então, o que eu disse quando eu falei que o numerador representa o quê? A parte que eu retirar. Então, se eu tenho em cima um 1, significa que eu vou pintar aqui, ó, como se nós pegássemos uma pizza ou um bolo, eu retirasse uma parte. Então, está correto, professor? Significa que aqui é um sexto? Sim. Corretíssimo. Coloquei uma seta ali exatamente para a gente perceber que é a correspondência exata, tá legal? Então vamos partir para o segundo, já que vocês aprenderam esses conceitos aí. Segunda parte, vamos ver quantas partes tem e vamos analisar se está batendo com a parte abaixo, tá bom? Ó, quantas partes? 1, 2, 3, 4. Desculpa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tá legal? Então, se nós temos 4 partes. Tá bom, essas 4 partes, eu vou pegar qual o denominador ali com 4. Tá aqui, ó. 4. Eu não disse que a parte do total em que foi separada, dividida, é a parte do denominador, a parte logo abaixo? Então, agora eu vou pegar. Quantos eu tenho em cima? 1. Então, eu vou pintar o quê? Uma parte de 4, certo? Eu vou pintar essa aqui.
Então a correspondência exata é 1/4. Uma parte de 4 partes. Eu retirei uma. Correto? Aqui nós temos, beleza, vamos lá. 2/3. A parte de baixo que tem 3, qual é a representação aqui? Essa aqui, ó. Tá? Eu tenho 3. 1, 2, 3. Certo? Então, enquanto eu vou pintar, para nós entendermos que é a parte que eu vou retirar, eu vou pintar a parte do numerador, que é a parte de cima. Então eu vou pintar duas. Pintar essa e essa aqui. Certo? Eu tenho 2/3. Por que eu tenho 2/3? Porque eu tenho duas partes retiradas de 3. É evidente que sobra uma. Vamos lá. Aqui eu tenho só duas. Qual é a fração que eu represento com o 2 do numerador? Duas partes. Uma é o total, que eu falei de separação. Então vamos lá. Analisemos. Ó. 1, 2. Tá aqui, ó. Correto? 2. E quantas eu vou pintar? A do numerador. Então, eu pinto essa parte. Você deve estar entendendo. O numerador representa a parte que a gente retira e o denominador total, de partes em que eu separei, que eu dividi. Certo? Até aqui vocês entenderam? Então vamos bem tranquilamente agora analisar. Aqui eu tenho 8. Então se eu analisar isso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Logo acima, no numerador, indica a parte que eu vou pintar, porque é a parte que eu vou retirar. Vamos nessa? Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu penso, se eu retirei 7 partes, para chegar no 8, sobraram algumas partes, ou uma parte. 7 para 8, sobrou um passo, então sobrou uma parte. Então, analisemos o seguinte. Professor, e se eu pintasse o todo, por exemplo, entendi, professor. Aí está o X da questão. Se eu pintar inteiro, eu vou pintar 8. Isso vai significar 8/8. Isso quer dizer que 8/8, representado numerador e denominador igual, acaba sendo um inteiro. Entendeu? Se eu tenho 8 partes, se eu comi 8 partes da pizza, eu comi uma inteira. Se eu tenho 2 partes, eu comi 2 meios. Se eu tenho um meio tá aqui, ó, um meio. A metade. Se eu pintar aqui, eu tenho que ter 2 meios. E quer dizer o que 2 meios? Um inteiro. Numerador e denominador igual. Então, pense bem. Fração é simples. Basta você poder analisar. Numerador é a parte em que eu retiro a parte que eu quero tomar. E no caso aqui é pintada para a gente entender. Se eu tenho o denominador, é a parte total, quer dizer, a quantidade de partes que eu separei. Correto? Então, a fração é a representação de partes de inteiro, ou seja, a representação da quantidade igual de parte do inteiro. Tá bom? Um beijo. Fica a dica, numerador, denominador, fração, tá bom? Denominador, logo abaixo, é o total. Numerador é aquilo que eu peguei, que é o de cima, tá bom? Um beijo, excelentes estudos.